Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa edificação nesse momento, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu vou me deter especialmente dos versos 28 a 35. Contudo, nós vamos ler do 17 até o 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei para a Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós mesmos penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Essa semana nós comemoramos 166 anos da nossa igreja. E lembramos sempre do legado deixado pelo missionário norte-americano Ashbel Green Simonton, que veio ao Brasil e chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. A sua vida curta, seu pouco tempo de vida aqui no Brasil, rápidos 8 anos, deixaram marcas benditas e iniciou assim o presbiterianismo em nosso solo pátrio. Com muita luta, ele começou a trabalhar aqui, aprendendo a língua e pregando o Evangelho. Logo que começou a aprender a falar em português, logo queria pregar para alcançar os brasileiros que aqui estavam. E ele, chegando em 59, o trabalho começou a frutificar, embora foram poucas pessoas que se converteram e que vieram a se tornar os primeiros membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há um relato em seu diário, quando em 1862 ele organizou a primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro,
e ele anotou dizendo: assim foi a nossa organização em Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Então, depois de ter dado seu primeiro gás aqui, 3 anos inicialmente, ele então volta aos Estados Unidos e, chegando lá, todo feliz, como a gente diz aqui no Sul, todo faceiro, por poder contar na reunião lá: irmãos, já temos uma igreja lá, conseguimos organizar, em 3 anos a gente já tem uma igreja, que bênção. Mas ao chegar lá, ele recebe a triste notícia da morte da sua mãe. Então, no mesmo ano, que coisa, né? Grande alegria pelo avanço do reino e a tristeza da morte de sua mãe, e ele nem pôde estar lá. São os sacrifícios que muitas vezes o ministério traz. No ano seguinte, então, ele conheceu uma jovem com quem veio a casar-se em 19 de março de 63 e voltou ao Brasil 4 meses depois para dar prosseguimento ao trabalho de expansão do presbiterianismo em terras brasileiras. No dia 28 de junho de 1864, apenas 9 dias após o nascimento de sua filha, a sua esposa Ellen veio a falecer aos 30 anos de idade devido a complicações resultantes do seu parto. Que coisa, é uma alegria mesclada com a tristeza. Organiza a igreja, a mãe morre. Casou, está feliz da vida, vai ter um filho, a esposa morre. Foram sacrifícios que o nosso irmão teve que enfrentar aqui. A criança acabou recebendo o nome da própria mãe, e apesar daquele período doloroso de saudade e solidão, o nosso missionário prosseguiu em seu ministério. Em novembro do mesmo ano, já lançou o jornal, o primeiro jornal protestante do Brasil, chamado Imprensa Evangélica, organizou logo depois mais 2 igrejas em São Paulo e criou o presbitério do Rio de Janeiro, com as 3 igrejas existentes. E depois da morte da sua esposa, como é que ele ia cuidar de uma criança recém-nascida? Então ele entrega para ser criada pela sua irmã Elizabeth, que era casada com o reverendo Blackford, e continuou então o seu trabalho. Por volta de 1867, Simonton veio a São Paulo pela última vez para ver a sua filhinha, mas já estava muito enfermo. Ao chegar a São Paulo, não trouxe alívio à sua enfermidade, o seu quadro se agravou, e no dia 9 de dezembro de 67, poucas semanas antes de completar 35 anos, então nosso irmão morreu e foi sepultado lá mesmo em São Paulo, no cemitério dos protestantes. Esse é o legado deixado pelo nosso missionário Ashbel Green Simonton. Veio para cá, começou a evangelizar, organizou a primeira igreja, a segunda, a terceira, criou um presbitério, já pensava na formação de novos obreiros, fez o primeiro jornal da nossa história evangélica protestante no Brasil, e num rápido ministério de apenas 8 anos, sem ter inteligência artificial, sem ter tecnologias como a gente tem, sem ter todo o apoio que a gente recebe, esse homem fez um trabalho magnífico. Partiu e deixou o seu legado. E assim outros vieram depois dele, e outros, e hoje nós comemoramos então 166 anos do presbiterianismo em nosso país. Quando a gente olha para trás e olha assim para a dedicação, a abnegação, os sofrimentos que teve que passar para ver a obra de Deus avançar, a gente olha, louva a Deus e se encoraja também com esses exemplos de pessoas que doaram suas vidas para que outros pudessem ter vida e vida em abundância em Jesus. Nós continuamos esse legado e hoje temos nosso desafio de levar adiante a semente do Evangelho que os nossos antepassados assim trouxeram aqui para o nosso país. De modo especial aqui também no Rio Grande do Sul, quando homens também dedicaram suas vidas, aqui viveram, morreram e alguns ainda estão vivendo. E que estão dedicando suas vidas pelo avanço do presbiterianismo em nosso solo pátrio. Esse legado deve nos impulsionar a avançar. Mas o texto que nós lemos hoje, ele também fala de um legado, o legado deixado pelo apóstolo Paulo
depois de ter plantado a igreja presbiteriana de Éfeso, brincando com vocês, né? Então, lá ele teve o primeiro contato nessa cidade, depois deixou um casal missionário, e aqui nesse texto que nós lemos, nós temos um dos últimos contatos do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso, que ele ajudou a levantar, literalmente dedicando a sua vida e passando por muitas lutas e perseguições. Se você lembra do início do presbiterianismo, brincando, você lembra do início da igreja em Éfeso, você vai ter a recordação de que Paulo começou a pregar o evangelho e anunciar, e de repente alguns judeus começaram a falar mal do caminho. Paulo teve o discernimento e disse: vamos apartar os discípulos de Cristo desses judeus que estão falando mal do caminho do Senhor. E ele então vai e aluga ali a escola de Tirano e começa a se reunir naquele ambiente por 2 anos. E todos os dias Paulo se reunia com os discípulos para ensinar a palavra de Deus, para orar. E o desejo dele era que toda a Ásia pudesse ouvir do evangelho de Jesus Cristo. E lá em Éfeso, Deus fez coisas extraordinárias, aconteceram milagres extraordinários. Você tem referência a isso ali no capítulo 19, versículo 11, porque lá em Éfeso, Deus estava agindo de uma forma tão poderosa que até mesmo partes da roupa do apóstolo Paulo era colocado sobre enfermos ou endemoniados, e eles eram curados. E a igreja começou a prosperar e avançar. E como começou a crescer muito, apareceu uns querendo pegar ponga. E aí disseram assim, Paulo expulsava demônio, fazia aquilo, aí tinha uns judeus lá, 7 filhos de Seva, que disseram: vamos fazer isso aí também. E eles expulsavam o demônio dizendo assim: sai em nome de Jesus que Paulo prega. Mas eles mesmo não tinham nada a ver com esse Jesus. Mas eles tomaram uma surra. Mas o endemoniado deu-lhe uma surra neles, que eles saíram desnudos, rasgados. Os 7 não conseguiram prevalecer. E o demônio disse assim ainda: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E deu um couro neles ali. Apesar dessas ações, a gente via muita gente se convertendo, especialmente gente que vivia em artes mágicas, em idolatrias, invocando espíritos, fazendo bruxaria. Essas pessoas trouxeram seus livros de magia negra, queimavam em praça pública, confessavam seus pecados, e a igreja começou a avançar mais e mais. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui de Atos capítulo 20, ele diz que ficou por 3 anos ensinando aqueles irmãos noite e dia. Imagina, às vezes a gente se encontra uma vez por semana, né? No domingo, mas Paulo era de manhã e de noite, diariamente, estava lá dedicando sua vida entre aqueles irmãos. Então agora, Paulo, percebendo que sua chegada está perto e que não mais veria ninguém lá de Éfeso, naquela época não tinha ainda reunião via Zoom, para ele fazer uma videoconferência, alguma coisa assim, então a minha passagem em Éfeso vai ser a última. Então aqui nós temos um testemunho claro do apóstolo Paulo, do legado que ele deixou naquela cidade. Não dá para falar de tudo do apóstolo Paulo, porque aqui é só uma das igrejas que ele trabalhou, que ele organizou, que ele discipulou as pessoas, os membros. E aqui nós temos lições preciosas para nós que queremos, como é a temática do nosso culto hoje, ser uma igreja de legado missionário. Deus nos tem dado essa bênção. Os primeiros que aqui estiveram tinham essa veia missionária, essa preocupação de levar o testemunho do Senhor Jesus para outros lugares. De onde eles aprenderam? Dos exemplos bíblicos, do próprio Senhor Jesus. Ainda ontem falei sobre isso, mas hoje quero falar do legado do apóstolo Paulo. E aqui ele faz como que um tom de despedida, e os irmãos choraram muito ao perceberem isso. E ele então, dos versos 17 a 27, ele dá o testemunho de como ele vinha trabalhando até então. Depois dos versos 28 a 35, que é onde a gente vai se deter, ele dá instruções para aquela igreja que ele trabalhou, e essas instruções são preciosas para nós, e é aqui que nós vamos tirar as nossas lições.
E finalmente os versos 36 a 38, nós temos então a conclusão dessa história lá em Éfeso, onde uma conclusão bem emotiva, com irmãos se despedindo e chorando, como se fosse você no aeroporto, né? Se despedindo. Aeroporto é o lugar que mais tem gente chorando, né? Ou de alegria ou de tristeza. Pois bem, ainda não tinha inventado avião, então o lugar era só o porto, não era o aeroporto. Então eles param ali no porto, o apóstolo Paulo embarca, estou vendo ele dando tchau para os irmãos, enxugando as lágrimas, e os irmãos também chorando. Assim conclui essa parte. Então quero tirar 4 princípios importantes para nós, aqui especialmente dos versos 28 a 35. Mas antes mesmo de entrar nesses princípios que nós podemos extrair aqui do legado missionário do apóstolo Paulo, o testemunho dele, que vai do 17 ao 27, meus irmãos, é encantador. Eu tive que escolher, pelo tempo, o que eu ia falar, dessa primeira parte ou da segunda. Eu escolhi a segunda para hoje, mas numa outra ocasião. Inclusive, isso aqui é um texto de despedida. Se algum dia for me despedir, pode esperar que vai ser esse texto aqui que eu vou falar. Eu espero que não seja hoje. Mas, porque ele reúne com a liderança da igreja, é uma reunião de conselho aqui. Ele reúne com os presbíteros de Éfeso, a reunião acontece, Paulo de Mileto manda chamar eles, e aí ele começa a dar o seu testemunho. O seu testemunho é assim: irmãos, vocês sabem muito bem como é que eu tenho vivido, vocês sabem como eu tenho me conduzido ao longo dos anos, não só aqui, mas por onde eu passei, como é que era a condução de Paulo. O testemunho vibrante dele é sempre com humildade, lágrimas e provações. Então o apóstolo Paulo, extremamente simples, despojado de qualquer coisa, uma vida muito frugal, não era casado, não carregava filhos, então podia ficar em qualquer canto. E o apóstolo Paulo então se dedica inteiramente, exclusivamente à obra de Deus. E ele vivia pregando o evangelho, em praça pública, de casa em casa. Ele fala isso no verso 20. E o ponto era: o que você vai ensinar em cada um desses lugares? Testifico a judeus e gregos, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus. Até hoje a mensagem nossa é essa mesma. Pregamos o evangelho, e depois de anunciar o evangelho, qual é a resposta do povo? Arrependimento e fé. É isso que a gente precisa ter: se arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. Paulo, me diga assim, quais são as suas perspectivas futuras? O que você acha que vai acontecer? Ele: irmãos, eu não tenho ideia do que vai me acontecer, só sei de uma coisa: o Senhor sempre me assegura que vai ter cadeias e provações. Mas você vai mesmo assim? Eu sei que Ele vai comigo, e eu faço isso porque eu não considero, olha o que diz o verso 24, que lindo: não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tudo que ele fazia era pensando em agradar a Cristo e não nele mesmo. Então ele diz: irmãos, e agora eu sei que eu já preguei em vários lugares, vocês não vão mais ver meu rosto, mas eu estou limpo do sangue de vocês. Olha que expressão o apóstolo Paulo faz aqui. Por que ele está dizendo que eu estou limpo? Eu protesto no dia de hoje: estou limpo do sangue de vocês. Se vocês não fizerem as coisas que foram ensinados para dizer, e depois receber a ira de Deus por isso, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu ensinei, e eu mostrei como é que se vive e se faz. Se vocês não fizerem isso, aí é com Deus, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo não ensinou um assunto ou outro só não, mas todos os temas teológicos o apóstolo Paulo expôs para aquela igreja. Então ele diz: depois desse período de 3 anos aqui com vocês, eu estou limpo do sangue de todos. Com isso bota uma responsabilidade enorme na igreja, e é por isso que as próximas informações, que é onde a gente vai se deter, é tão necessárias para nós, porque nós também recebemos tanta instrução, somos tão bem doutrinados, e o que a gente faz com todo esse conhecimento que a gente recebe? Certamente nós não estamos limpos disso, mas Deus há de nos cobrar por tudo que nós já conhecemos e sabemos acerca do reino de Deus. E é por isso que os 4 princípios aqui que eu queria destacar sobre o legado missionário de Paulo para aquela liderança da igreja de Éfeso é tão importante para nós.
A primeira coisa que eu queria destacar está no verso 28, que é o cuidado que deveria se ter. Ele então diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, diante de todo o trabalho que ele fez, e agora estabelece lideranças, ele lembra bem: gente, nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Atendei, o verbo aqui atender, está no imperativo, atender, cuidar, dar atenção. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Cuidem da vida de vocês e cuidem do rebanho de Deus. Uma preocupação, primeiro pessoal, para que eles não se perdessem, e depois uma preocupação com o rebanho de Deus. É interessante que ele não diz assim: a igreja que fiz. Não, Paulo plantou, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem converte o coração dos pecadores é Deus. E ele então diz: o Senhor vos constituiu liderança nessa igreja. Então, meus irmãos, cuidem da igreja de Deus, pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Igreja é coisa preciosa e nós precisamos ter cuidado. É bem verdade que ele está conversando aqui com os presbíteros, mas esses princípios se aplicam à igreja de uma forma geral. Nós precisamos cuidar do que é nosso, precisamos cuidar uns dos outros. Uma igreja de legado missionário, como nós falamos no culto hoje, é uma igreja amorosa, que procura viver em harmonia como família da fé, onde um cuida do outro. E, de fato, a liderança da igreja tem a responsabilidade de promover e de dar todas as condições para que isso aconteça. E aqui então a gente vê, a igreja é de Deus, comprada a preço de sangue, o sangue do Cordeiro, Filho de Deus. Deus nos coloca nessa igreja e a gente tem que ter cuidado, primeiro da nossa vida, para eu não vir a fraquejar, e também ficar cuidando dos outros. Falar cuidar é bem interessante, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Já viu essa expressão, né? O fulano está me cuidando. Mas aí qual é a ideia? Ele está de olho no que você está fazendo. Estou te cuidando, hein? Estou de olho em você. Mas a ideia aqui de atentar e cuidar, ainda mais usando essa expressão, vocês devem pastorear a igreja de Deus, é esse cuidado que a gente deve ter uns para com os outros. E isso começa dentro da sua própria casa, nas relações de um para com o outro. É por isso que nós temos e nunca vamos abrir mão dos nossos grupos familiares, encontros nas casas. Por quê? Porque ali você tem um pequeno grupo que se reúne, 2, 3, 4 famílias, e ali de repente o pessoal fala: vamos orar por algum motivo, vocês têm algum pedido de oração? Aí um já pode conversar um pouco, está aflito, está com um problema, pode compartilhar com o outro. Aí daqui a pouco é um problema tão grave que o líder daquele grupo fala: presbítero, olha, estamos precisando ajudar aquela família que está assim, pastor, queria conversar com o senhor porque tem um problema assim. Ou seja, é o cuidado da igreja. Nós precisamos, nesse legado missionário, não deixar de cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar. E hoje é mais ou menos assim: você vem no culto hoje, olha para o lado assim, quem é que está faltando aí? Quem será que está em tentação? Quem será que está em aflição? Quem será que está enfermo? É nosso dever, como igreja do Senhor, cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos uns dos outros. É bem interessante falar isso, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz isso mesmo: cuida de ti mesmo e da doutrina. E aqui Paulo diz: cuide de vocês e do rebanho. Nunca a gente vai poder amar o outro se a gente não demonstrar amor próprio. Por isso que é o amor ao próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Não precisa vir uma ordem específica: se ame. Tem muita gente que fala: não, se permita, se ame. A Bíblia não tem nenhuma que ela dê essa ordem. Por quê? Porque é natural já dos seres humanos fazerem isso, cuidarem de si, protegerem a si mesmo. Quando eles não têm isso, pode ver que tem algum problema. Quando ele perde o interesse pela vida, pelo cuidado dele mesmo, está passando por alguma crise. Então já é básico do ser humano que se faça isso. Mas cuide de vocês e cuide das pessoas que estão com vocês. Irmãos, esse é um ponto que nós precisamos
perseverar. Existem muitas igrejas no Brasil. Algumas igrejas as pessoas entram e saem, e quando você conversa com o líder da igreja, você fala: quantos membros tem a igreja? Não, a gente não tem membro não, mas a gente tem assim mais ou menos umas 2.000 pessoas aqui. Como é que você sabe? Não, é a média das pessoas que entram e que saem. A gente tem 2.000 assentos, os cultos estão sempre cheios, então é mais ou menos isso que tem. Ou seja, o cuidado vai desde você saber quem é o vivente que está sentado aqui do meu lado, para não passar 2 anos e você olhar assim: opa, seja bem-vindo. Ele: não, eu sou daqui. Ah, é? Sim, eu me casei aqui 5 anos atrás. Ah, tá, prazer. Ou seja, a igreja ela caminha um com o outro, almoçam na casa do outro. Vamos fazer um churrasco e chama a pessoa em casa. Não é assim uma igreja como se fosse um negócio que ninguém entende que é ninguém. Há um cuidado de uns para com os outros. Igreja presbiteriana é o modelo nosso, o legado nosso no Brasil é geralmente de igrejas menores. Nós não temos mega igrejas. Você vai ver que dá para contar nas mãos os templos da IPB no Brasil. Olha, em torno de 5.000 templos. Talvez você conte na mão quantos desses cabem mais de 1.000 pessoas. Quantos desses cabem 2.000 pessoas? 3.000? Não sei nem se cabe em 2 mãos. Porque é muito mais comum a igreja ter um templo, ou cada igreja ter ali no máximo uns 300 membros, 400. E se for para ter 3.000 membros, talvez seja melhor ter 10 igrejas com 300. Por quê? Por causa do cuidado. E as pessoas, quando vêm para a IPB, elas percebem isso. O pastor foi na minha casa. Eu falei, eu olho assim: e não pode não? Ele: não, por quê? Eu frequentei, o pastor nunca veio na minha vida. Porque as pessoas só se encontram no culto e vão embora. Esse é nosso legado, um cuidado de uns com os outros. E a liderança supervisionando tudo isso. Para quê? Para que os membros possam ter relações afetivas, relações interpessoais que glorificam a Deus, vivendo como irmãos, em relações claras diante daquilo que Deus estabelece em sua palavra. Então, meu irmão, procure se envolver na igreja. Procure conhecer quem são as pessoas. E se chegar gente nova na igreja, acolha essas pessoas, procurando conhecê-las, ter interesse por elas. Inclusive, ao invés de você ficar contando só as suas histórias, ouça deles. É uma boa forma de acolhê-los no meio. Cuidem da igreja de Deus. Ela é preciosa, ela foi comprada com o próprio sangue do Senhor. Segundo princípio que nós destacamos aqui, versos 29 e 30, que também precisamos ter sempre diante de nós, é um alerta. Primeiro é cuidado, a segunda parte agora é um alerta. Olha o que diz: eu sei que depois de minha partida, entre vós mesmos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A igreja precisa ficar atenta. Uma coisa importante também: nós não podemos ser tolos ou inocentes, achando que todo mundo realmente está na mesma intenção. Todo mundo na felicidade, todo mundo é irmão, todo mundo quer só o bem um do outro. A gente precisa ficar atento. Paulo está conversando só com a liderança, e mesmo assim ele diz: olha, agora fiquem espertos, acordem, fiquem atentos, vão aparecer lobos vorazes, e eles não pouparão o rebanho. Eles vão fazer de tudo para destruir a vida das pessoas. E aí ele completa, para piorar o quadro, né? Imagina ele conversando assim, fala: e dentre vós mesmos. Eu fico imaginando cada um dizendo: não, contigo isso aí, viu? Dentre vós mesmos. O que vai acontecer? Vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Uma coisa importante da gente saber da igreja: a igreja não é perfeita. E vai ter crise dentro da igreja. E vai aparecer gente para tentar
atrapalhar a comunhão da igreja, para tentar desviar o foco da igreja. Aqui Paulo chama essas pessoas de lobos vorazes. A ideia de lobo voraz é que ele fica ali procurando, espreitando a ovelha bobinha, está ali só comendo sua gramazinha, capinzinho, com molho de mostarda, e que coisa boa que está aqui, e o lobo aqui assim, ó, só rodando. E de repente, uau, pula em cima e destrói as suas ovelhas. Mas quem eram os lobos vorazes que ele faz referência? Ele diz, dentre vós mesmos. Muitas vezes nós somos atingidos e escandalizados por causa de lideranças que caem, por causa de lideranças que erram, por causa de lideranças que se apartam do santo caminho do Senhor e começam a viver uma vida de iniquidade, de distorção do Evangelho. Que triste isso. E aqui a gente vê como é importante o colegiado. Paulo chamou para conversa não um, talvez Paulo até já soubesse quem estava mais inclinado para fazer isso, mas ele chamou todo mundo para alertar. Lembre-se, isso aconteceu com Jesus também. Jesus chamou 12, mas tinha um traidor no meio. Então você veja assim, todos os ambientes, nunca ache, quando você chegar na igreja que tiver uma bênção, não ache que vai ser o céu na terra. Por que é importante esse alerta? Para você não desanimar quando situações adversas a gente enfrentar. Elas poderão surgir, ataques de fora, como Paulo fala aqui dos judeus que viviam no encalço dele, e às vezes ataques de dentro. E todos esses ataques, a origem é do mesmo lugar, eles vêm do inferno. Satanás que quer destruir a igreja de Deus. E qual é o grande legado nosso como Igreja Presbiteriana do Brasil? Ainda que surjam, historicamente a gente tem rachas enormes da nossa denominação, brigas enormes que destruíram a comunhão, igrejas que começaram a definhar depois de algumas práticas que começaram a se ter, por causa de falsos ensinos trazidos. Aí você fala, que absurdo, como é que pode a igreja de Deus? A igreja de Deus tem isso, desde a primeira igreja de Éfeso lá, que foi uma grande igreja, uma grande referência. Essa igreja passaria por lutas também com seus líderes. Então a gente precisa ficar atento a isso. Para quê? Para a gente não desanimar, para a gente não chegar e, quer saber de idioma, não quero mais saber de igreja. Não, meu irmão, fica alerta, essas coisas podem acontecer. Deus está guiando o seu povo, mas nós precisamos ficar atentos. Esteja alerta, não desanime diante das adversidades, diante das crises, diante das perturbações. Se você tem muito tempo de crente, você pode olhar assim, pincelar, e se você ainda está perseverando na fé, você pode olhar assim, teve uma época, aquela época foi difícil, aconteceu isso, foi terrível, não gosto nem de lembrar. Aí daqui a pouco aquela parte se vence, aí a igreja continua. Daqui a pouco aparece outro negócio, fala, meu Deus do céu. Quando você olha para a história, só que a gente não vai ficar dando ênfase a essas coisas na nossa lembrança. Vamos fazer igual a pena inspirada de Lucas, que vê a confusão que deu entre Paulo e Barnabé, e como é que ele registra? E eles começaram a furar o olho um do outro e saíram no tapa na porta da igreja. Foi um absurdo, um xingou a mãe do outro, o outro disse assim e tal. Não conta nada disso, só diz assim: e houve entre eles desavença tal, que vieram apartar-se. E aí segue a obra de Deus. Porque assim, essas coisas vão acontecer porque nós vivemos num mundo caído. Os banquetes desse mundo vão ser sempre imperfeitos, naquela proporção da parábola do filho pródigo. O pai nunca tem os dois na mesa. Quando ele senta, vamos banquetear, estamos felizes juntos. Aí eu falo, eu quero a minha herança, eu quero gastar o que é meu. E aí o pai pega a herança e dá para os dois. No outro dia, quando ele senta para comer, quem é que está na mesa daquele pai? Apenas um filho. E o outro se estragou. Depois que o filho se estragou todo e se arrependeu, comendo as alfarrobas, ele fala, eu vou voltar. Na hora que ele senta na mesa, com vestes novas e anéis nos dedos, sandálias nos pés, e aí ele olha, cadê o outro irmão? Não concordo, esse teu filho aí,
Aí você vê, o pai, ora está com um, ora está com outro. Nunca, isso é uma frase do finado pastor Canelhas, né? Costumava dizer isso: os banquetes nessa terra vão ser sempre imperfeitos. Ora está com um, ora está com o outro. Só no céu que vai estar todo mundo sentado junto e ninguém vai sair corrido. Aqui na igreja, aqui na terra, a gente tem que ficar alerta. Problemas vão surgir, mas a igreja vai permanecer. E é por isso mesmo que nós precisamos estar cientes dessas coisas. Lobos vorazes os penetrarão. Claro, aqui é uma descrição narrativa, não de todas as igrejas que vai acontecer assim. Não é sempre que vai aparecer algum miserável ali. Isso é uma narrativa ou um relato histórico de Éfeso. Mas a gente tira aprendizado com o que aconteceu em Éfeso, do legado do apóstolo Paulo naquela cidade. E ele traz essa instrução preciosa para aqueles irmãos, e a gente deve então ficar alerta também. Terceira parte, versos 31 a 32, nós temos agora o princípio da perseverança. Olha o que é dito: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui o apóstolo Paulo, ele não trava dentro da crise, mas ele fala: vai surgir isso aí, mas gente, lembrem-se das coisas que eu falei, prossigam na caminhada. Vocês lembram que eu falei para vocês? Vocês lembram do ensino que eu trouxe para vocês? 3 anos falando para vocês. A gente encontra todos os dias, todo o tempo eu estava ensinando para vocês. Vocês lembram que eu falei que isso aconteceu com Jesus, que isso vai acontecer com a gente? Vocês estão lembrados disso? Ou seja, o apóstolo Paulo traz a lembrança deles, os ensinos da palavra de Deus, para dizer: prossigam, não se apartem disso. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar. Deus vai edificar vocês, Deus vai santificar vocês. Agora vigiem, fiquem atentos e perseverem, prossigam, lembrando de tudo que vos foi ensinado. É por isso que quando a gente celebra a Santa Ceia, o que a gente está fazendo? Fazer isso em memória de mim. Nós estamos lembrando do ensino de Jesus e praticando aquilo que Ele nos ensinou. Quando a gente, na convivência fraternal, vê que um irmãozinho está passando um momento difícil, em crise, aí você chega: calma, irmão, eu já passei também. Deus vai te dar graça para você enfrentar isso aí. Fica firme, persevera, continua vindo na igreja, continua estudando a palavra, guarda essas instruções, persevere nisso. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava se despedindo. Então não dá mais para ficar lá. Não vamos continuar tendo culto todo dia, não vamos continuar falando com vocês todo o tempo. Mas vocês já aprenderam, não já? Ou seja, o apóstolo Paulo esperava o amadurecimento da comunidade da fé, que os membros e a sua liderança pudessem crescer e se fortalecer, para não continuar caindo nas mesmas coisas quando era lá no início. No início, Paulo que tinha que apartar, dizendo: esses caras não são do mal. Não, pastor, ele é gente boa, eles só estão querendo ajudar nós a entender o Antigo Testamento. Aí Paulo olhava assim: não, esse pessoal está falando mal do caminho, vamos se apartar deles, fiquem para lá, bota as ovelhas para cá. Preocupação de Paulo: vamos ensinar a verdade do Evangelho. Tome aqui, ó, a verdade do Evangelho. Eles cresceram. Imagina aquele pessoal que queimou os livros em praça pública, não entendia de nada. E agora o que eu faço? Paulo ensinava. E é por isso que em Atos, uma das coisas que a gente vê a igreja e eles perseveravam na doutrina, e eles prosseguiam sendo edificados, e eles eram recomendados ao Senhor e à palavra da sua graça. Para quê? Para serem edificados a cada dia. Meus irmãos, nós não somos uma igreja que é apenas para um grupo ou por um momento. Algumas igrejas que surgiram em nosso país, elas mais poderiam ser identificadas não como igrejas, mas como movimentos de evangelização, mas acabou virando igreja. Algumas delas são tão focadas em evangelizar jovens, que a pessoa se converte, fica legal lá, mas chega uma hora assim que você fala: rapaz, isso agora não está dando mais para nós, não, esse negócio é só para jovem. Aí tem uns tiozão lá, né, que às vezes se enche, se acha, né, bota um bonezinho assim de lado,
querendo ser um gurizão, mas não tem mais. Parece mais um trabalho de evangelização. Aqui eu não vou ficar citando igreja, mas você já deve ter pensado umas 3 aí na sua cabeça, né? Ela é focada só naquele grupo específico. Foi feito para aquele momento. A igreja presbiteriana não é uma igreja focada em um grupo específico ou numa moda nova que foi criada. É uma igreja que persevera no ensino da palavra. É uma igreja que tem lá seus símbolos de fé. E quando a gente começa, a gente vai começar usando isso e vai perseverar fazendo isso. Irmãos, eu espero estar vivo nos 200 anos da IPB. Hoje nós estamos comemorando 166, falta só 34. Vou estar com quanto? Estou com 47. Ih, Erasmo, não sei se você vai estar mais, irmão. Galdino, acho que tu está na glória já foi. Quantos anos eu vou ter? Eu não fiz as contas aqui agora. 47 com 34. 91? 81? Eu acho que eu estou vivo ainda. Moco, sem ouvir direito. Minha esposa disse que quer envelhecer junto até os 90, né? Vamos ver se a gente chega lá. Vem 90 anos aqui assim na bengala. E aí sabe o que eu vou ficar feliz? Porque nós vamos chegar aqui, vamos abrir o inário e dizer: irmão, vamos cantar o hino Santo, 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 número 11, inário novo cântico. Nós vamos chegar aí, o momento mais importante do culto, sabe qual vai ser? A pregação da palavra de Deus. A gente vai chegar aqui, vai ter sacramento do batismo e sacramento da Santa Ceia. A mesma coisa que tem hoje e que tem quando a igreja começou e que tem lá atrás, ou seja, a perseverança da igreja, vigiando para não desviar para canto nenhum, contemplando as crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, solteiros, viúvos, divorciados, em qual estado civil esteja, velhinhos já, todos fazendo parte da igreja do Senhor. É isso que Deus espera de nós, perseverança, que a gente prossiga nas mesmas coisas. Bendito hábito. Domingo de manhã cedo não tem programação certa, é acordar para ir para a igreja. Domingo no final da tarde, vamos para o culto. Eu sei que está frio, mas depois a gente se enrola nas cobertas de novo. Vamos perseverar fazendo as mesmas coisas. As igrejas vão ficar inventando. Hoje já tem, né? Tem um monte de igreja que nem Bíblia mais eleva. Tem pregador que fala: para que você... fecha esse livro aí, eu sei que você já lê na semana, eu quero dizer algo de Deus para você. E os caras ficam assim: o que será que ele vai dizer? E nós vamos continuar dizendo assim: abra aí sua Bíblia. E eu vou ser velho chato, ainda vou dizer assim: Bíblia de papel. Traz a Bíblia de papel, ainda por cima. E aí você vai vir aqui, vai perceber a igreja. Aí você vai sair daqui, vai para outro lugar, e a igreja vai continuar sendo assim. Nós vamos perseverar naquilo que nós aprendemos, sem se desviar, sem apartar. Vigie, irmãos. Paulo dizendo: 3 anos eu fiquei ensinando para vocês, ensinando, admoestando com lágrimas cada um de vocês, para que Cristo fosse formado em vocês. Agora eu estou indo embora. Continuem isso. O que Simonton fez? Deu a contribuição dele aqui, 8 anos. Saiu. Vem outro, continua isso aqui. Aparece um lobo voraz querendo dividir aqui ali, os outros: opa, vamos perseverar, não é o fim do mundo ainda não. E eles vão. Chega um grande racha na IPB, uma denominação para cá, eles resolvem aquilo ali, tratam aquilo ali, cuidam do rebanho. Vamos prosseguir, vamos perseverar, vamos abrir a Bíblia, abre o inário, vamos continuar louvando a Deus. Domingo é dia do Senhor, esquece essas coisas, vamos ler a Bíblia, vamos prosseguir. E assim vai até o dia final. Precisamos perseverar. Esse é o legado da nossa igreja, encomendando ao Senhor e a palavra da sua graça, se santificando, buscando uma vida de edificação, porque essa é a herança que Deus tem reservado para nós. Bem, nós já vimos aqui desses princípios do legado do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, nessa instrução que ele traz. Já aprendemos sobre o cuidado que devemos ter de uns para com os outros, o alerta contra os lobos vorazes,
Aqui, verso 31 a 32, a perseverança. Por último agora, versos 33 a 35, aprendemos sobre doação. Doação. Olha o que Paulo diz, verso 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos meus e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha o que o apóstolo Paulo aqui testemunha. Irmãos, vocês sabem, nunca cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu não estava atrás de vocês para conseguir alguma coisa para eu me aproveitar. O que eu queria era ver Cristo formado em vocês. Por que Paulo fez isso? Porque ele queria se doar. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz: eu quis dar para vocês não só o evangelho, mas a minha própria vida. Porque como um pai que acaricia os seus filhos, ou como uma ama que cuida dos seus filhos, eu procurei cuidar de vocês, dando a minha vida, dando o melhor dele. E aqui é o testemunho dele. Eu não estava aqui para sugar de ninguém, não. Eu estava aqui para me doar, para me entregar, e se necessário for, para morrer por esta causa. E ele diz: vocês muito bem sabem o que essas mãos fizeram. O apóstolo Paulo, ele não queria que nem a igreja pagasse salário para ele. Ele vai ensinar que as igrejas deveriam sustentar seus missionários, mas ele mesmo diz: essa glória vocês não pagam de mim, não. Especialmente os coríntios, que eram mesquinhos e gostavam de falar demais. Ele falava: vocês não vão ter essa glória, vocês não me tomam. Nunca recebi um centavo de vocês. Mas ele, na instrução, ele diz: mas vocês devem fazer isso, devem sustentar seus obreiros, mas eu mesmo não. Então o testemunho dele, o exemplo dele, de doação, de dedicação. Nunca cobicei nada demais, nem prata, nem ouro, nem veste. Vocês sabem, Paulo se dedicava muitas vezes, tendo que trabalhar em outras frentes para garantir seu sustento, para não ser pesado a ninguém, para não ser pesado à igreja. E ele diz: olha, vocês sabem como a gente trabalhou apenas para o sustento meu e da equipe que a gente tinha aqui, das pessoas que trabalhavam junto com ele. E o apóstolo Paulo procurou ter uma vida simples, frugal, para não servir de escândalo nem de peso para ninguém. Meus irmãos, esse é um legado também da nossa igreja. Os obreiros do Senhor, eles não estão no ministério porque eles querem ficar ricos. Pelo contrário, nunca você vai ver pastor presbiteriano rico. Você vai ver que existe até as chamadas côngruas pastorais para o sustento deles. Em alguns lugares pode até ser um pouquinho acima daquele que recebe apenas um salário mínimo. Mas o próprio termo côngrua é sinônimo. Depois você pesquisa aí o que quer dizer côngrua. Vou deixar isso para você, não vou dizer o que é não. Pesquisa depois o que são côngruas. Ou seja, o sustento deles. Mas não é cobiçando a igreja, botar uma igreja para mim. Aí a gente tira assim uns 50 mil por mês. Vou botar uma igreja para mim aqui, para nós tirar um. Meus irmãos, o mercado evangélico no Brasil movimenta bilhões. E tem gente com esses termos: vou botar uma igreja. Eu falei: galinha botar ovo? Vou botar uma igreja, como quem bota um comércio. Não, irmãos, igreja presbiteriana não é assim. E muitos, o estatuto é no nome da igreja, né? Desculpa, o estatuto é em nome dele. Se tudo aqui se acabar, tudo é meu. Igreja presbiteriana não é assim. Igreja presbiteriana é da igreja. Se houver racha, se houver quebradeira, tudo fica para a parte fiel que permanece. Mas não é dado para pessoas, não, porque ninguém está pensando nisso. As pessoas estão procurando trabalhar e se dedicar. E Paulo então apela para a consciência daqueles irmãos com uma citação, ao que tudo indica, é tradição oral, porque nós não temos isso aqui registrado nesses termos nos evangelhos, mas ele faz uma citação do Senhor Jesus Cristo em algum lugar, e a gente sabe que tudo que Jesus falou não é só o que está no evangelho. Aquilo ali foram alguns que registraram. Se todas as coisas que Jesus ensinou e falou fossem escritas, como dizia João, nem no mundo inteiro caberiam os livros que sejam escritos.
mas essa é uma das expressões dele. Qual foi uma das falas do nosso Senhor? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. A gente vem para a igreja, a gente recebe tanta coisa de Deus, o coração fica tão constrangido que tudo que a gente quer agora é dar, doar. Eu não estou aqui para receber, eu quero doar minha vida, porque eu já recebi o maior prêmio de todos, a minha salvação. Eu não merecia nada, Cristo morreu, pagou os meus pecados na cruz, me garantiu vida eterna, ressuscitou dizendo que estaria comigo e de fato está ao meu lado sempre. Como eu posso expressar gratidão? E aí ele então diz: eu tenho mostrado. Observe que o início do verso 35, ele evidenciou isso. Ele tem mostrado que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Isso aqui é doação. E esse é o legado. O que a gente vê na vida de Simonton? Doação. Se você estudar a história do primeiro pastor presbiteriano brasileiro, José Manuel da Conceição, o que você vai ver na vida dele? Doação. Quando você vê os missionários que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, pastor Floyd Grady, pastor Henry Haswell, você vai ver o quê? Doação. Às vezes a gente chama alguém para vir pregar aqui, catalisando obreiros, pregadores. E eu me lembro que uma vez a gente estava na busca de um pastor para a primeira igreja de Porto Alegre. E um dos candidatos, o presbítero fez a seguinte pergunta: quanto tempo você está pensando em ficar por aqui? Aí ele falou: não sei, talvez uns 2, 3 anos. Aí ele já na lata falou: então não serve não. Eu tenho que passar um período só, 2, 3 anos, depois vai embora. Então não precisa não. O cara ficou bravo na hora. Aí eu falei: é verdade. Se você não está vindo para trabalhar, para se doar, para se entregar, meus irmãos, nós precisamos de doação. Esse é o legado que o apóstolo Paulo deixou lá em Éfeso. Esse é o legado que a igreja presbiteriana também tem feito. Quando você conhece as histórias das igrejas pelo Brasil afora, você vai ver o quê? Entrega, renúncia, doação. Gente que viveu e gente que morreu por aquilo que eles consideravam mais importante, Cristo. E não são apenas pastores e missionários, não. Nós temos histórias de irmãzinhas que doaram suas vidas, são as Dorcas que aparecem. A história de irmãos piedosos que ficaram ali plantados na igreja a vida toda, ajudando a igreja, passou por momentos bons, passou por momentos ruins, ele fica lá afincado, firme, como um morão forte, que dá apoio para os demais. E sempre se doando, nunca vai para a igreja querendo, ele está sempre querendo ir para a igreja para doar, para se dar mais, para se dedicar mais. Esse é o nosso legado. Poderia ilustrar isso com muitos outros exemplos, mas se Jesus ensinou isso, quem é o maior exemplo? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O próprio Cristo veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo deu a sua vida por nós, disse João, e ele completa: e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Doação. Doação aqui eu não estou falando só de dinheiro não, viu? Eu estou falando doação de vida, de dons, de talentos, de se preocupar com as coisas, de ter ideia de pertencimento. Essa igreja aqui, eu faço parte da história dessa igreja. O tempo vai passar, mas essa é minha igreja. Você pode dizer isso: eu estou na minha igreja. Eu não estou desde o início da fundação, mas eu estou desde uma época daqui para cá. É minha igreja. Sentimento de pertencimento. E quando você pertence, eu quero doar minha vida para essa igreja. Eu vejo que tem uma área aqui que precisa de atuação e não tem ninguém. Eu gostaria de tampar essa lacuna. Eu vejo necessidades, eu preciso atender, eu quero me doar. É assim que a igreja vive, com doação de pessoas que dedicaram vida inteira para formar conjuntos musicais na igreja, que reuniram tantas e tantas vezes para ensaiar coral. O coral tem 50 anos, daqui a uns dias, viu? Cadê o Reis?
daqui uns dias, 50 anos, imagina o Reis regendo aqui já de cabecinha branca, né? Coral maior ainda, já tem uns 3 corais daqui para lá. E o que é isso? É doação. Marca ensaio, aí ninguém chega na hora, e o irmão ainda tem que sorrir para os outros, dá vontade de dar um tabefe nos crentes, mas aí você tem que, irmão, que bom que você veio, faltou só 15 minutos para acabar o ensaio, mas vamos lá, aí você tem que lidar com isso. Isso é doação e abnegação. E o que falar do pregador? Que chega, vamos ter um estudo quinta-feira, aí ele passou 2 dias. Eu tenho falado para os pastores que trabalham aqui junto com a gente, tem um dia que eles ficam aqui na igreja, plantão pastoral. Se você precisar de uma oração, se você precisar conversar com alguém, qualquer dia, qualquer hora, não precisa nem marcar, só vir na igreja que tem um pastor de plantão aqui, de segunda a sexta. Quer dizer, segunda não, que é a folga pastoral, aí se for a gente faz um emergencial, mas nos outros dias, de manhã e de tarde, tem alguém aqui de plantão. E eu sempre digo para eles, toda vez que eu venho aqui, que eu passo, está lá uma pilha de livro, enquanto não chega ninguém, eu vou estudar. Aí o cara prepara o estudo, gastou 15 horas fazendo o estudo. Aí quando ele chega na igreja para dar o estudo, tem 3 pessoas. Só veio 3 para ouvir, dá vontade de dizer, vocês vão para casa. Mas aí o que ele faz? Ele prega como se tivesse 100 pessoas ali, e dá o seu melhor. A professora de escola dominical ensaiou a semana toda, preparou a aulinha, fez um negócio, vamos fazer assim, assim, assim. Chega no dia, o pai viajou, o outro não quis ir, e aí quando chegou não teve ninguém para a aulinha. Aí o que a professora fala? Ela vai para outra sala, vai aprender lá com o outro e fica feliz da vida. O que é isso? É doação. Gente que trabalha nessas coisas há anos e nunca se aposenta, instruindo, ensinando, perseverando, se doando. Meus irmãos, esse é o nosso legado e nós precisamos disso a cada dia. Bem, meus irmãos, nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo 4 princípios importantes aqui para a obra da igreja, daquilo que ele instruiu a sua liderança quando ele estava saindo de Éfeso, e essa seria a última vez que ele estaria com aqueles irmãos. E ele alertou, irmãos, cuidem da igreja, cuidem do rebanho de Deus, cuidem de vocês para poder cuidar do outro, porque um doente não consegue cuidar do outro doente. Fique saudável para cuidar dos doentes. Segundo, esteja alerta, não seja inocente achando que a igreja vai ser só coro de anjo. Tem dedinho de Satanás que muitas vezes se enfia tentando destruir a igreja de Deus. Então fica alerta. Podem penetrar lobos vorazes que não terão pena do rebanho, vão procurar a destruição da igreja. Persevere. E ele diz, vigie, lembrando, tem que ter perseverança. Precisamos perseverar na doutrina, perseverar vindo para os cultos, perseverar fazendo as mesmas coisas, lembrando do velho evangelho que é sempre novo. E finalmente precisamos nos doar, lembrando as palavras de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Doe sua vida. Presbiteriano de verdade aprende que todos do passado assim fizeram, você vai fazer também. Vou doar minha vida. Eu não quero passar pela história como alguém que ficou de longe só contemplando. Eu quero que quando o pastor for ler as atas do futuro, haja meu nome lá também como alguém que ajudou a contribuir, como alguém que ajudou em alguma parte. Todos nós podemos ser úteis no reino de Deus. A história então finaliza, versos 36 a 38, com o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, vamos orar agora então. Eles se ajoelharam, se abraçaram, houve um grande pranto entre todos. Imagine ali o afeto próprio do povo de Deus, abraço afetuoso, ósculo santo. Era um monte de homem orando, né? Mas agora eles estão ali quebrantados, juntos, tristes pelo que Paulo disse para eles, mas acompanharam ele até o navio e despediram. Eu fico imaginando agora quando eles saem, o apóstolo Paulo, o barco vai longe, eles começam a se olhar agora. E agora, cara? Aí um falou assim, agora é com nós. Agora a gente que vai tocar. Vamos para frente, vamos seguir juntos.
vamos trabalhar, mas não vamos esquecer das preciosas instruções. E graças a Deus, irmãos, a igreja de Éfeso prosseguiu e se tornou uma referência das igrejas do primeiro século. Se tornou uma igreja referência, se tornou uma igreja acolhedora, se tornou uma igreja que ajudou os cristãos em momentos mais difíceis. E quando chega no final do primeiro século, a gente vê a igreja perseverando ainda. Abre Apocalipse lá, uma das cartas é dirigida à igreja de Éfeso. A igreja estava com um problema, ela estava fria espiritualmente, mas ela ainda perseverava, trabalhava, lutava, era exemplo, não negava o nome de Jesus e estava continuando servindo a Deus. Mas tenho porém contra ti uma coisa: abandonaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E ali então, no primeiro século, a gente vê a igreja ainda existindo, momentos difíceis. Eu tenho certeza que depois daquela carta, os irmãos se arrependeram, buscaram a Deus e continuaram perseverando, servindo ao Senhor. Assim também a gente espera hoje. Ao findar essa mensagem, eu também peço isso a Deus. Deus, faz a gente voltar ao primeiro amor. Faz a gente olhar para todas essas histórias e inflama o nosso coração, para que nós também queiramos buscar a Deus, queremos amá-lo com toda a força do nosso coração, queremos servir, assim como uns se doaram, que a gente se doe, que assim como teve pessoas que foram cuidadosas umas com as outras, que haja esse cuidado no nosso meio também, que nós fiquemos atentos aos ataques de Satanás e fiquemos firmes, perseveremos, ensinando, pregando, cantando e servindo ao Senhor com alegria. Que Deus em Cristo nos abençoe e faça dessa igreja aqui também uma igreja que vai deixar um legado missionário. Que o Senhor nos abençoe. Amém.